dia, estamos iniciando agora mais um episódio do podcast Sebec Profissões. Em cada dia, uma nova edição, para você saber fazer escolha profissional. Hoje a profissão é contabilidade. E para falar sobre ela, chamamos o contador Flávio Fontoura. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos iniciar com a formação em que o senhor atua profissionalmente. Bom, eu sou formado em contabilidade há 20 anos. Me formei em segundo grau aqui no SEBEC, em 92. Estudava na salinha que tem do lado, lá naquela primeira salinha. E hoje eu sou formado em contabilidade, trabalho com um escritório de contabilidade fixo há 16 anos, porque eu tenho escritório de contabilidade em Curitiba. Essa é a sede do meu escritório hoje. Mas atendo Paraná, nível Paraná, e hoje nós também temos a nível interestadual, que nós atendemos também fora do nosso estado. Sim, gostaria que explicasse o que é a profissão de contabilista ou contador. Bom, a profissão de contador, ela tem inúmeras, assim, vantagens e no caso, possibilidades para vocês, no caso, né, para quem está deseja um dia estar entrando nessa minha profissão, onde você vai atuar com um profissional na área, como eu, no caso, na área empresarial, que eu atendo as empresas, como escritório montado. Também você pode atuar dentro de um banco, você pode atuar também dentro de uma empresa que necessita de uma área financeira que cuide dela. Qual a formação deve ter um profissional dessa área e onde estudar? Bem, o profissional contábil ele precisa ter uma formação em ciências contábeis, hoje, atualmente, porque antigamente não precisaria ter a formação de ciências contábeis, hoje necessita ter a formação de ciências contábeis. A gente passa também por um teste, que é o exame de suficiência, que acontece 2 vezes por ano, e a gente faz esse teste 2 vezes por ano, e se você passar, você vai ter o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade. Sem esse registro, nós não podemos atuar como contador. E quais disciplinas do ensino médio necessitam para a formação dessa profissão? Bom, basicamente, para você entrar nesse ramo, você precisa gostar muito, assim como eu gostava, eu gosto até hoje, de números. Você precisa ter uma aptidão muito grande e gostar muito de cálculo, de matemática. Não sei se vocês gostam de matemática. Então, vocês têm potencial para isso, porque eu gostava muito de matemática e você precisa gostar muito. Também você precisa ter um bom conhecimento, uma boa oratória e também você saber conhecer bem a nossa língua portuguesa. Que é muito importante porque eu utilizo muito a língua portuguesa no meu trabalho, porque eu tenho que redigir contratos, redigir ofícios, então a gente tem que estar bem atualizado na questão da língua portuguesa. E também sociologia, que é algo que é extremamente necessário para nós contadores, porque eu preciso entender a realidade onde eu estou inserido. A cadeia profissional, o mercado de trabalho, os empresários, então a sociologia para vocês será muito importante também. Com licença, onde atua um contador? Escritório particular ou dentro das empresas? Dos dois. Eu optei por ter um escritório particular. Em 2006 eu abri meu escritório particular. Mas antes disso eu trabalhava era funcionário de uma empresa, onde eu atuava como contador dessa empresa. E aí eu senti que o ramo poderia eu me sair mais, tendo um escritório pessoal, no caso o escritório particular. Aí eu resolvi abrir o escritório particular e continuei trabalhando com ele. E hoje eu estou há 16 anos no mercado. Qual a dificuldade encontrada no início dessa profissão? Boa pergunta. Uma das grandes dificuldades para o contador, e assim, todos que desejam uma carreira profissional assim, independente ou particular, é você se tornar automóvel conhecido. E a tua capacidade, as pessoas conhecerem a tua capacidade e você conseguir mostrar o teu potencial. Essa é a grande dificuldade. Porque a minha profissão e a maioria das profissões que nós trabalhamos com a ciência, com a
no caso com as habilidades nossas, elas necessitam muito do conhecimento mais boca a boca. A gente trabalha com marketing, a gente faz a divulgação tudo, mas o que mais sobressai é a divulgação boca a boca. Quer dizer, um cliente ou um empresário, ele fala, olha, vai trabalhar com aquele contador que ele vai fazer um bom trabalho para você. E foi assim que eu consegui me sobressair. Eu comecei trabalhando com um cliente. E quais são as características pessoais que uma pessoa precisa ter de definir a profissão? Gostar de números é muito importante. E também saber envolver e expor no caso dos empresários, o que ele necessita e o que ele precisa para que o negócio dele dê certo. Valendo. Quais características pessoais uma pessoa necessita ter para escolher essa profissão? Bom, em primeiro lugar, você precisa ser uma pessoa ética. Depois você precisa ser uma pessoa honesta, porque você vai trabalhar com os números das empresas. Você também tem que ser sigiloso naquilo que você faz, porque como você vai conhecer a realidade da empresa, você não pode estar divulgando isso para as outras pessoas. Então você tem que ter muito sigilo, ética e honestidade. São características assim principais para que a gente possa atuar nessa área. Sem isso a gente não consegue se sobressair. Quais são as maiores expectativas dessa área? Bem, hoje, no mundo que nós estamos globalizados da forma que está, eu digo que é você se aperfeiçoar cada vez mais. Hoje, por exemplo, eu consigo atender uma empresa que está lá no Amazonas, se ela procurar eu como contador, eu vou conseguir atender ela. Ao passo que há 30, 40 anos atrás isso não era viável e impossível praticamente. Por isso que a maioria das empresas antigamente pegava os contadores próximos, ou morava ou era da mesma cidade, tudo. Hoje já não precisa mais disso. Como eu falei no início, eu atendo clientes hoje em Santa Catarina e atendo da mesma forma que eu atendo cliente que trabalha em Curitiba. Com licença, quais são as frustrações dessa área? Bem, frustrações que eu digo, não são bem frustrações, mas a pouca valorização da nossa profissão. Eu falo para você. Mas por quê que eu falo isso? Vocês, os pais de vocês, não sei se eles trabalham registrados em alguma empresa. A maioria dos trabalhos, no caso, no quinto dia útil, ele recebe o salário dele, né? E normalmente, quem faz essa parte é o contador. Só que muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas acham que é o pessoal do RH, ou outros, mas tudo tem que passar pela mão do contador. Por mais que seja o departamento de RH que faça isso, mas tem que passar pelo nosso crivo lá. Nós temos que dizer que aquilo está certo, senão não vai acontecer. Então, a frustração é que, assim como o médico, o nosso corpo humano necessita do médico, e nós valorizamos muito a profissão de medicina, as empresas necessitam de um profissional contábil habilitado e capacitado para que possa gerir a empresa, ajudar o profissional ou empresário a gerir essa empresa para que ela possa crescer. E eu vejo que nós não somos valorizados nisso, porque sem o contador realmente capacitado, habilitado, e sem a contabilidade como um todo, o Brasil pararia. Porque como que as empresas pagam os impostos? Através da contabilidade que gera os impostos para que os empresários paguem. Que importância tem essa profissão para a população ou empresa? Bem, a contabilidade, ela é a alma dos negócios, certo? Essa foi uma frase que uma das pessoas que eu admiro, que é o Warren Buffett, não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês não ouviram falar, pesquisem sobre ele. Ele começou a carreira dele com 12 anos de idade. Então, ela é extremamente importante, ela é extremamente necessária. E o que acontece? A gente tem que entender, e o empresário, ele precisa entender muito bem, que o patrimônio que ele conquista, ele é diferente do patrimônio que a entidade conquista, que a empresa conquista. Isso é uma coisa que o empresário, a gente precisa colocar na cabeça do empresário, que essa é a necessidade que ele precisa ter. Como separar? Ele comprou um carro para ele, o carro é dele, o carro não é da empresa. Ele vai comprar um carro para a empresa, então aquele carro é da empresa. Alguma coisa ou alguém influenciou na seleção dele? Não, na verdade foi só mesmo o meu gosto apurado pelos números, que eu sempre gostei, e foi isso até. Não foi assim, ninguém
eu não tinha uma referência na minha época. Na minha época, a contabilidade estava, na minha região, estava começando ainda, né? Então, tinha poucos profissionais que atuavam na área, então não teve uma pessoa que eu me espelhei para olhar para ele e falar, não, eu quero ser como eu. O mercado de trabalho é competitivo? Bastante. É muito competitivo. Por isso que a gente tem que se esforçar cada vez mais para prestar um trabalho de excelência, principalmente porque sem você conseguir prestar esse trabalho de excelência, você não vai conseguir crescer. Porque para você ter pessoas que falem bem de você, você sabe que você tem 1 ou 2, mas que falem mal, você tem 8 ou 10. Então ele é muito competitivo, mas assim, se você tiver esforço e desejo de almejar essa profissão, ela é muito satisfatória, muito assim, gratificante trabalhar com contabilidade. Qual outra profissão chamou a atenção para você não se formasse em contabilidade? Bem, o primeiro vestibular foi em 92, na minha época, a que estava muito em evidência era processamento de dados. E eu fiz vestibular para processamento de dados lá em Ponta Grossa e, pela graça de Deus, eu não passei. E a remuneração? É considerada satisfatória, dá para ter uma boa qualidade de vida? Sim, como toda e qualquer profissão, você precisa ter dedicação naquilo que você faz. Se você se dedicar àquilo que você executa, àquilo que você faz, você consegue sim ter uma qualidade de vida assim, muito satisfatória. Sim, eu poderia deixar para os alunos que estiver aqui uma experiência, um conselho para a escolha profissional? Sim. Eu falo para vocês uma coisa, eu não teria chegado onde eu cheguei como profissional, na minha carreira profissional, sei que tem muito mais ainda para trabalhar, eu quero trabalhar pelo menos aí mais uns 20, 30 anos, mas eu não teria chegado sem a ajuda de Deus. Eu deixo isso para vocês. Contabilidade é uma profissão assim, muito boa, maravilhosa, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha empresa, mas se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você não vai conseguir crescer na sua vida profissionalmente, pessoalmente ou em todas as áreas da sua vida. Chegamos ao final de mais um podcast Fevereiro. E se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Valendo. Quais características pessoais uma pessoa necessita ter para escolher essa profissão? Bom, em primeiro lugar, você precisa ser uma pessoa ética, depois você precisa ser uma pessoa honesta, porque você vai trabalhar com os números das empresas. Você também tem que ser sigiloso naquilo que você faz, porque como você vai conhecer a realidade da empresa, você não pode estar divulgando isso para as outras pessoas. Então você tem que ter muito sigilo, ética e honestidade. São características assim principais para que a gente possa atuar nessa área. Sem isso a gente não consegue se sobressair. Quais são as maiores expectativas dessa área? Bem, hoje, no mundo que nós estamos globalizado da forma que está, eu digo que é você se aperfeiçoar cada vez mais. Hoje, por exemplo, eu consigo atender uma empresa que está lá no Amazonas, se ela procurar eu como contador, eu vou conseguir atender ela. Ao passo que há 30, 40 anos atrás isso não era viável e impossível praticamente. Por isso que a maioria das empresas antigamente pegava os contadores próximos, ou morava ou era da mesma cidade, tudo. Hoje já não precisa mais disso. Como eu falei no início, eu atendo clientes hoje em Santa Catarina e atendo da mesma forma que eu atendo cliente que trabalha em Curitiba. Com licença, quais são as frustrações dessa área? Bem, frustrações que eu digo, não são bem frustrações, mas a pouca valorização da nossa profissão, eu falo para você. Mas por que eu falo isso? Vocês, os pais de vocês, não sei se eles trabalham registrados em alguma empresa, a maioria dos trabalhos, no caso, no quinto dia útil, ele recebe o salário dele, né? E normalmente, quem faz essa parte é o contador. Só que muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas acham que é o pessoal do RH, ou outros, mas tudo tem que passar
pela mão do contador. Por mais que seja o departamento de RH que faça isso, mas tem que passar pelo nosso crivo lá. Nós temos que dizer que aquilo está certo, senão não vai acontecer. Então, a frustração é que, assim como o médico, o nosso corpo humano necessita de um médico, e nós valorizamos muito a profissão de medicina, as empresas necessitam de um profissional contábil habilitado e capacitado para que possa gerir a empresa, ajudar o profissional ou empresário a gerir essa empresa para que ela possa crescer. E eu vejo que nós não somos valorizados nisso, porque sem o contador realmente capacitado, habilitado, e sem a contabilidade como um todo, o Brasil pararia. Porque como que as empresas pagam os impostos? Através da contabilidade que gera os impostos para que os empresários paguem. Que importância tem essa profissão para a população ou empresa? Bem, a contabilidade, ela é a alma dos negócios, certo? Essa foi uma frase que uma das pessoas que eu admiro, que é o Warren Buffett, não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês não ouviram falar, pesquisem sobre ele. Ele começou a carreira dele com 12 anos de idade. Então, ela é extremamente importante, ela é extremamente necessária. E o que acontece? A gente tem que entender, e o empresário, ele precisa entender muito bem, que o patrimônio que ele conquista, ele é diferente do patrimônio que a entidade conquista, que a empresa conquista. Isso é uma coisa que o empresário, a gente precisa colocar na cabeça do empresário, que essa é a necessidade que ele precisa ter. Como separar? Ele comprou um carro para ele, o carro é dele, o carro não é da empresa. Ele vai comprar um carro para a empresa, então o carro é da empresa. Alguma coisa ou alguém influenciou na celebração dele? Não, na verdade foi só mesmo o meu gosto apurado pelos números, que eu sempre gostei, e foi isso. Até não foi assim, ninguém que... Eu não tinha uma referência na minha época. Na minha época a contabilidade estava, na minha região, estava começando ainda, né? Então tinha poucos profissionais que atuavam na área, então não teve uma pessoa que eu me espelhei para olhar para ele e falar, não, eu quero ser como eu. O mercado de trabalho é competitivo? Bastante. É muito competitivo. Por isso que a gente tem que se esforçar cada vez mais para prestar um trabalho de excelência, principalmente porque sem você conseguir prestar esse trabalho de excelência, você não vai conseguir crescer. Porque para você ter pessoas que falem bem de você, você sabe que você tem 1 ou 2, mas que falem mal, você tem 8 ou 10. Então ele é muito competitivo, mas assim, se você tiver esforço e desejo de almejar essa profissão, ela é muito satisfatória, muito assim, gratificante trabalhar com contabilidade. Qual outra profissão chamou a atenção caso você não se formasse em contabilidade? Bem, o primeiro vestibular foi em 92, na minha época, a que estava muito em evidência era processamento de dados. E eu fiz vestibular para processamento de dados lá em Ponta Grossa e, pela graça de Deus, eu não passei. E a remuneração? É considerada satisfatória? Dá para ter uma boa qualidade de vida? Sim. Como toda e qualquer profissão, você precisa ter dedicação naquilo que você faz. Se você se dedicar àquilo que você executa, àquilo que você faz, você consegue sim ter uma qualidade de vida assim, muito satisfatória. Sim, poderia deixar para os alunos que estiver que uma experiência, um conselho para a escolha profissional? Sim. Eu falo para vocês uma coisa, eu não teria chegado onde eu cheguei como profissional, na minha carreira profissional, sei que tem muito mais ainda para trabalhar, eu quero trabalhar pelo menos aí mais uns 20, 30 anos, mas eu não teria chegado sem a ajuda de Deus. Eu deixo isso para vocês. Contabilidade é uma profissão assim, muito boa, maravilhosa, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha empresa, mas se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você não vai conseguir crescer na sua vida profissionalmente, pessoalmente, ou em todas as áreas da sua vida. E chegamos ao final de mais um podcast Select. Deixe seu like. Sem problema. Volta. Valendo. Pois
quais uma pessoa necessita ter para escolher essa profissão? Bom, em primeiro lugar, você precisa ser uma pessoa ética. Depois você precisa ser uma pessoa honesta, porque você vai trabalhar com os números das empresas. Você também tem que ser sigiloso naquilo que você faz, porque como você vai conhecer a realidade da empresa, você não pode estar divulgando isso para as outras pessoas. Então você tem que ter muito sigilo, ética e honestidade. São características assim principais para que a gente possa atuar nessa área. Sem isso a gente não consegue se sobressair. Quais são as maiores expectativas dessa área? Bem, hoje, no mundo que nós estamos globalizados da forma que está, eu digo que é você se aperfeiçoar cada vez mais. Hoje, por exemplo, eu consigo atender uma empresa que está lá no Amazonas, se ela procurar eu como contador, eu vou conseguir atender ela. Ao passo que há 30, 40 anos atrás isso não era viável e impossível praticamente. Por isso que a maioria das empresas antigamente pegava os contadores próximos, ou morava ou era da mesma cidade, tudo. Hoje já não precisa mais disso. Como eu falei no início, eu atendo clientes hoje em Santa Catarina e atendo da mesma forma que eu atendo cliente que trabalha em Curitiba. Com licença, quais são as frustrações dessa área? Bem, frustrações que eu digo, não são bem frustrações, mas a pouca valorização da nossa profissão. Eu falo para você. Mas por quê que eu falo isso? Vocês, os pais de vocês, não sei se eles trabalham registrados em alguma empresa. A maioria dos trabalhos, no caso, no quinto dia útil, ele recebe o salário dele, né? E normalmente, quem faz essa parte é o contador. Só que muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas acham que é uma pessoa do RH ou outros, mas tudo tem que passar pela mão do contador. Por mais que seja o departamento de RH que faça isso, mas tem que passar pelo nosso crivo lá. Nós temos que dizer que aquilo está certo, senão não vai acontecer. Então, a frustração é que, assim como o médico, o nosso corpo humano necessita do médico, e nós valorizamos muito a profissão de medicina, as empresas necessitam de um profissional contábil habilitado e capacitado para que possa gerir a empresa, ajudar o profissional ou empresário a gerir essa empresa para que ela possa crescer. E eu vejo que nós não somos valorizados nisso, porque sem o contador realmente capacitado, habilitado, e sem a contabilidade como um todo, o Brasil pararia. Porque como que as empresas pagam os impostos? Através da contabilidade que gera os impostos para que os empresários paguem. Que importância tem essa profissão para a população ou empresa? Bem, a contabilidade, ela é a alma dos negócios, certo? Essa foi uma frase que uma das pessoas que eu admiro, que é o Warren Buffett, não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês não ouviram falar, pesquisem sobre ele. Ele começou a carreira dele com 12 anos de idade. Então, ela é extremamente importante, ela é extremamente necessária. E o que acontece? A gente tem que entender, e o empresário, ele precisa entender muito bem, que o patrimônio que ele conquista, ele é diferente do patrimônio que a entidade conquista, que a empresa conquista. Isso é uma coisa que o empresário, a gente precisa colocar na cabeça do empresário, que essa é a necessidade que ele precisa ter. Como separar? Ele comprou um carro para ele, o carro é dele, o carro não é da empresa. Ele vai comprar um carro para a empresa, então o carro é da empresa. Alguma coisa ou alguém influenciou na seleção dele? Não, na verdade foi só mesmo o meu gosto apurado pelos números, que eu sempre gostei, e foi isso. Até não foi assim, ninguém que... Eu não tinha uma referência na minha época. Na minha época a contabilidade estava, na minha região, estava começando ainda, né? Então tinha poucos profissionais que atuavam na área, então não teve uma pessoa que eu me espelhei para olhar para ele e falar, não, eu quero ser como eu. O mercado de trabalho é competitivo? Bastante. É muito competitivo. Por isso que a gente tem que se esforçar cada vez mais para prestar um trabalho de excelência, principalmente porque sem você conseguir prestar esse trabalho de excelência, você não vai conseguir crescer. Porque para você ter pessoas que falem bem de você, você sabe que você tem 1 ou 2, mas que falem mal, você tem 8 ou 10. Então ele é muito competitivo, mas assim, se você tiver esforço e desejo de almejar essa profissão,
ela é muito satisfatória, muito assim, gratificante trabalhar com contabilidade. Qual outra profissão chamou a atenção caso você não se formasse em contabilidade? Bem, no primeiro vestibular foi em 92, na minha época, a que estava muito em evidência era processamento de dados. E eu fiz vestibular para processamento de dados lá em Ponta Grossa e, pela graça de Deus, eu não passei. E a remuneração? É considerada satisfatória, dá para ter uma boa qualidade de vida? Sim, como toda e qualquer profissão, você precisa ter dedicação naquilo que você faz. Se você se dedicar àquilo que você executa, àquilo que você faz, você consegue sim ter uma qualidade de vida assim, muito satisfatória. Sim, poderia deixar para os alunos que estiver que uma experiência, um conselho para a escolha profissional? Sim. Eu falo para vocês uma coisa, eu não teria chegado onde eu cheguei como profissional, na minha carreira profissional, sei que tem muito mais ainda para trabalhar, eu quero trabalhar pelo menos aí mais uns 20, 30 anos, mas eu não teria chegado sem a ajuda de Deus. Eu deixo isso para vocês. Contabilidade é uma profissão assim, muito boa, maravilhosa, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha empresa, mas se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você não vai conseguir crescer na sua vida profissionalmente, pessoalmente ou em todas as áreas da sua vida. E chegamos ao final de mais um podcast. Chegamos ao final de mais um podcast Chileno. E se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Chegamos ao final de mais um podcast Select. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.